Glória a Deus. Abra, por favor, a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Mateus capítulo de número 18, versículos 23 a 34. Mateus 23 a 34. Ao final do trabalho, nós vamos apresentar algumas pessoas que vão fazer parte de maneira oficial da nossa família, família 105. Então, tem um pique aí no notebook. Pique! Notificação aí. Aí quando a gente assiste no YouTube, também aparece toda hora essa benção aí. E toda vez eu esqueço de dizer. Aí tira esse pique aí, meu filho. Porque para quem uma palha me tira a concentração, imagina um pique aqui no meu ouvido. Então, Evangelho de Jesus segundo Mateus 18. Lembrei, o que eu ia dizer é que ao final do trabalho vamos apresentar com os irmãos de oração aqui. E também vamos orar para uns irmãos que estão se recuperando de saúde. Vamos apresentar o irmão Leonardo Ângelo de Família, apresentar a irmã Celita e também apresentar a irmã Janaína. Tá? Ao final do trabalho vamos orar por esses irmãos. Você que achou o texto ou quiser acompanhar, é uma parábola das 48 do livro de Mateus. E essa parábola, inclusive, é a única nesse livro. Sabemos que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles se comunicam, mas algumas parábolas estão inseridas exclusivamente em um livro. E essa é uma parábola que tem uma mensagem muito bonita sobre o perdão. E nós vamos tratar sobre o perdão de Cristo, visto que estamos hoje cercando a mesa do Senhor, agradecendo pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Talvez na epígrafe do texto, na sua Bíblia, que é o título, deve estar a parábola do servo mau ou do credor incompassivo. Todas elas estão adequadas, né? Todas essas epígrafes. E eu gosto da epígrafe que fala que é a parábola do servo mau, porque ele não foi só um credor, ele também foi um devedor, como nós vamos ler. Por isso, o reino dos céus é semelhante a certo rei que quis ajustar contas com seus servos. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que ele devia, mas não tendo com que pagar, seu senhor mandou vendê-lo junto com a sua mulher, filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse quitada. Então, aquele servo, prostrando-se reverentemente, rogou-lhe: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogou-lhe: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou que o encerrassem no cárcere, até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então, seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias igualmente ter demonstrado compaixão ao teu companheiro, assim como tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou
aos algozes, até que pagasse tudo o que devia. A parábola encerra no versículo 35, e eu peço à igreja para ler, por favor. Amém. Bem, em um certo tempo, alguns críticos da Bíblia Sagrada achavam que essa parábola, por não ter sido registrada por outros evangelistas, poderia não ser uma parábola verídica, porque ela tem uma mensagem teológica diferente, a começar também pela dívida. Nós estamos falando de um rei que naquela época emprestava muito dos frutos do celeiro real, muito dos impostos recolhidos, como se fosse um investidor. Ele emprestava a juros para receber de quem ele emprestava, a fim de enriquecer mais a sua monarquia, o seu trono, a sua coroa. Mas, como eu disse, alguns críticos achavam ou acham que essa parábola poderia ser inverídica, pois se trata de um débito muito grande, de um débito absurdo. O que os críticos defendem é como é que um rei, naquela época, seria capaz de emprestar 10.000, como nós lemos, 10.000, versículo de número 23, talentos. Se a gente for pegar essa dívida e fazer aqui a correção para, primeiramente, a dólar, são 792 milhões de dólares. Se convertermos para o real, dá quase uns 3 bilhões, ou até mais, né? Até mais. O dólar eu acho que está um pouco mais de R$4, se eu não me engano. Nós estamos falando de um débito absurdo. Mas é aqui que mora a essência dessa parábola. A mensagem, irmão Góes, dessa parábola é justamente essa. O rei dessa parábola é o Senhor. Que nós tínhamos com ele um débito que não tínhamos nenhuma condição de pagar. E esse débito não tem a ver com dinheiro, esse débito não tem a ver com coroa, não tem a ver com ouro, não tem a ver com dólares, muito menos reais nem euros. O débito que nós tínhamos com Deus é o débito que o pecado nos gerou, a separação entre nós e Deus, a retirada da comunhão. As nossas transgressões ofendem a santidade de Deus, o nosso Criador. E aqui consiste a essência da parábola, porque Deus foi capaz de perdoar os pecados, enviando Cristo Jesus para pagar a nossa dívida. Sim, nós estamos falando de uma dívida de um valor estratosférico. E eu tenho aqui 5 grandes para trazer dessa parábola. E o primeiro grande é no versículo 24, grande dívida. A dívida era absurda. Um rei senta para conversar, certamente com a tesouraria real, e pede para buscar todos aqueles que estavam devendo a coroa. Já era tempo, certamente a colheita já havia se passado, e quem pegou grãos emprestados, ou quem pegou ouro para pagar funcionários, para pagar as pessoas que trabalhavam no campo, agora chegou o momento de reaver, de sentar, de prestar conta. E essa parábola, como o próprio nome já diz, é uma parábola. Ela é usada para nos fazer entender que no reino espiritual também será assim. Um dia, irmã Gisele, todos nós estaremos diante de Deus para prestar conta de nossas vidas. Todos nós estaremos diante de Deus para prestar conta do que nós fizemos, das nossas ações, de tudo o que está escrito no livro de Deus. Eu sei que algumas pessoas vivem como se não fossem prestar contas. Algumas acham até que Deus não existe. Algumas pensam que esse julgamento nunca vai existir. Alguns acham que nunca estarão diante do justo juiz, o Senhor, irmão Adiel, o Senhor Deus,
para prestar conta de suas vidas. E sim, todos nós estaremos diante de Deus, sim, para prestar conta de tudo que fizermos nesta baixa terra. Mas como eu disse, são 5 grandes, e esse é o primeiro grande dívida. E eu quero dizer para você que a dívida, irmão Léo Baiano, que o pecado fez por nossas ações, é impossível que nós venhamos pagá-la. Porque Jesus não morreu para pagar nada ao diabo. Não faz sentido. Jesus morreu para pagar ao próprio Pai, para pagar ao próprio Criador, para pagar ao próprio Deus. Jesus morreu e ele estava dentro de todas as necessidades bíblicas, como um cordeiro sem defeito, sem nenhum tipo de mácula, tanto no aspecto físico como no aspecto ritual, pois Jesus não tinha defeitos também físicos e nem tinha defeitos espirituais no sentido de pecado. Jesus não pecou, Jesus não falhou, Jesus não cometeu nenhum tipo de falha quando esteve nessa terra. Venceu todas as tentações que foram trazidas pelo inimigo de nossas almas. E ele foi capaz de morrer, de derramar o sangue, cumprindo toda a liturgia que já estava escrito na lei de Moisés, como Deus exigia que ela fosse. Isso mostra que você e eu não temos, nunca teríamos condições nenhuma de pagarmos a dívida do pecado. Eu não sei quanto você deve na sua conta, se ela está em vermelho. Eu não sei quanto você deve no seu cartão de crédito, se ele bloqueou. Eu não sei quanto você deve para alguém da sua família, se você pediu um dinheiro emprestado. Mas o problema de uma dívida não é a dívida existir. O problema da dívida é não termos condições de pagá-la. Porque tem gente que faz uma dívida, um exemplo, como um carro, e tira em suaves prestações, que eu não vou falar aqui de juros, ao mês, não estou. A administração não é sobre juros, é sobre dívida. É sobre os 5 grandes que nós temos aqui. Esse é o próprio tema que nós estamos tratando. E a dívida daquele homem era absurda, ela era grande. Meu irmão, se tu deve, que Deus te abençoe e que você pague. Se você tem um financiamento no teu nome, que Deus te abençoe e que você pague. Se o teu carro está sendo pago, se tua moto está sendo paga, se tua van, se teu ônibus, eu não interessa. Se você fez um financiamento, se você fez um empréstimo, se você está atolado de dívidas, que Deus te abençoe. Que Deus tenha misericórdia de ti. E que você não faça novas dívidas. Aí você diz, pastor, diz isso para o meu marido, que está querendo trocar de carro. Diz isso para minha esposa, que nunca acha que tem sandália suficiente. Diga isso para os meus filhos, que acham que o tênis que o colega da escola usa, ele tem que usar o igual. É verdade, eu sei, eu imagino. Mas existem dívidas que nós acabamos fazendo, irmãos, por mero impulso. Não é necessidade, é mero impulso, é mera compulsão, é descontrole. Aquele homem tinha uma grande dívida. E pelo que ele ocupava, observe que quando ele sai da presença do rei, irmão, vai dar 8 horas, é isso mesmo, é? 7 horas, é? Meu Deus. Quando ele sai da presença do rei, observe que ele encontra um conservo. Então aquele homem ocupava, naquele reinado, uma posição. E essa posição certamente dava a ele carta branca para ele ir mais e pedir mais emprestado e pegar mais, ao ponto de alguém fazer as contas deles assim: olha só, esse moço já está devendo 10.000 talentos. Epa, já chega, não dá mais, não podemos emprestar mais a ele. Não, já chega, tá bom, porque ele não vai ter condições de pagar. E esse é o problema da dívida, não é a dívida existir, porque você pode pagar seu carrinho de prestação em prestação até a última. A dívida sempre existiu, mas você estava pagando ela em dias, e estava tudo certo, e você conseguiu. O problema da dívida, irmãos, não é quantidade, é a condição de se pagar. Porque você pode ter na sua conta 100 mil reais, e esses 100 mil reais poderia pagar a conta de alguém que deve 5 mil reais. Mas esses 100 mil reais na sua conta não vai pagar a dívida
de quem deve 5 milhões. Então, dívida não tem a ver com quantidade. Tem a ver com a minha condição em pagar a dívida. Eu tenho uma dívida de 5 milhões, tudo bem. Você tem condição de pagar a dívida? Isso é outro problema. Isso é outra situação. E no reino espiritual é a mesma essência. Se você lembrar, Jesus estava sentado, convidado por um homem. Esse homem era maioral do seu tempo. Ele recebe Jesus em sua casa. Entra uma mulher e ela pega com os cabelos dela, quebra um vaso com um perfume caríssimo e começa a adorar a Jesus. Aquele maioral pensa consigo: esse cara não é profeta, porque se ele fosse profeta ele saberia que tipo de mulher está tocando nos pés dele, porque aquela mulher era uma mulher que vinha de prostituições. E eu digo vinha porque ela se encontra com Cristo e a história da vida dela foi mudada naquele instante. Aquela mulher chorava, enxugando os pés de Jesus, porque as lágrimas da adoração dela caíam sobre os pés de Cristo. Jesus recebe aquela adoração. Aquele homem olha para ela com desdenho e Jesus, como sabe todas as coisas, disse assim: certo homem devia 500 dinheiro e foi perdoado. Um outro devia 100 e foi perdoado. Quem você acha que vai amar mais o Senhor? Ele disse: o que deve mais, ou o que devia mais. Jesus disse: dissestes bem, porque eu entrei na tua casa, Simão, e tu não me deste o ósculo santo, o beijo de receptividade. Tu não me deste água para lavar as mãos. Tu não me acolheste conforme a liturgia daquela época de quem era bem recebido numa casa. Mas desde que eu cheguei na tua casa, essa mulher não para de me adorar. E é assim mesmo. Quando a gente tem consciência do nosso pecado, de quem somos, do que Jesus fez por nós, nós não nos importamos com quem olha, com quem fica curioso, com quem olha atravessado. Quem muito recebeu o perdão de Jesus, tem muita adoração para oferecer também. E aqui estão dois homens, um que devia muito e estava recebendo um grande perdão, perdão de uma dívida impagável. E meu irmão, e foi isso que Jesus fez comigo e contigo. A dívida do pecado, minha e tua, era impossível de pagarmos. Mesmo se você quisesse apenas morrer pelos teus pecados, seria morrer debalde. Você e eu não conseguiríamos cumprir todas as exigências da lei. Logo porque temos pecado, nascemos no pecado, fomos gerados no pecado, somos pecadores. Como é que o pecado sobre o pecado vai gerar santidade? Vai gerar pureza? Impossível. De si mesmo, impossível. Por isso que Jesus nos dá a oportunidade, porque nós tínhamos uma grande dívida. O versículo de número 25 mostra uma grande impossibilidade, pois o homem, diante de todo o dinheiro que ele tomou emprestado, de toda a riqueza que ele pegou da monarquia para empregar e conquistar, certamente ele não conseguiu nada. O texto nos mostra uma grande impossibilidade, que é a mesma coisa que acontece comigo e contigo. A dívida existe, existe. Como pagar? Impossível. Não podemos pagar. Só Cristo pôde pagar a dívida que o pecado deixou. Só Cristo pode pagar a dívida que o meu pecado fez. Só Cristo tem condições de pagar a dívida do meu pecado. O versículo 27 nos mostra um grande perdão. Quem tem uma grande dívida tem um grande problema, quanto mais se não tem como pagá-la. Mas no versículo de número 27,
O senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, sinal de que aquele homem estava preso por sua própria dívida. Como o pecado aprisiona qualquer pessoa. O pecado engana. O pecado vem com aquela aparência de que ele é bom, de que ele é legal. O pecado vem como uma oportunidade de você se divertir, de te trazer sensações novas. Mas é uma isca. O pecado causa aprisionamento. O pecado causa opressão. Aquele homem foi preso por sua própria dívida. E muitas são as pessoas que estão presas, escravizadas pelo pecado. Pessoas que precisam encontrar com o amor de Jesus, pagador de dívidas do pecado. A dívida era grande, o problema era grande, a escravidão era grande, mas o perdão também é grande. O perdão também é proporcional. Olha só o que diz o versículo. Depois, continuando, e soltou-o, porque ele estava preso, e perdoou-lhe a dívida. Irmão, você que deve assim como eu, já pensou o Banco do Brasil chegar para você e dizer assim: deixa para lá. A pessoa, a Caixa Econômica Federal, dizer assim: ei, levanta a cabeça, esquece. A irmã até tossiu, dizendo, ou se fosse verdade. Eita, ia ser tão bom se o Credit Card, se o, meu nome, meu Deus, daqui do Maranhão, o Credit Shop, dissesse, volta para o shopping, né? Vai gastar de novo. Não. Isso nunca vai acontecer. Só um milagre, né? Milagre acontece. E foi o que aconteceu com esse homem, foi um milagre. O rei chegar. Rei normalmente são avarentos. A história mostra. Os reis não abrem mão de 1 centavo sequer. A história mostra sobre isso. Muitas guerras começaram por conta de pouca coisa. Pouca coisa. Mas a Bíblia diz, e o rei perdoou-lhe a dívida. Soltou da prisão, da escravidão. E em seguida, perdoou a dívida. No reino espiritual, foi a mesma coisa. A partir do momento que nós vamos até Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, encontramos perdão para os nossos pecados, as cadeias são quebradas, e Cristo Jesus nos perdoa de todo pecado. Aqui, a grande dívida recebeu um grande perdão. Quem muito se perdoa, muito se ama. Quem pouco se perdoa, pouco se ama. Foi o que Jesus disse. Eu pastoreava um determinado lugar e uma irmã adorava a Deus de uma forma bem frenética, bem pujante, pulsante. E uns irmãos começaram a se incomodar. E um dia me encurralaram para que eu
falassem com a irmã. E eu, como gosto de ser tolerante, quando eu consigo, e às vezes eu não consigo, mas eu disse para as pessoas que vieram falar comigo, eram até obreiros, eu disse assim: irmão fulano, o senhor conhece a história da irmã? Não, nem eu. O senhor sabe de onde ela veio? Não, nem eu. E eu não vou dizer para ela como ela tem que adorar o Deus que ela serve. E eu não vou dizer para ela parar de cultuar a Deus como ela está cultuando. Eu não sei que profundeza foi o perdão que ela recebeu. Só ela sabe de onde ela foi resgatada. E o que eu mais vejo nela é gratidão, porque as algemas do pecado caíram. Eu nunca tive coragem de perguntar: irmã, qual é o teu passado? O meu trabalho na igreja não é esse. O que eu tenho que fazer é levar e conduzir pessoas a Cristo cada vez mais e na palavra. Cristo me faz entender ao dizer: quem muito perdoa, muito ama. Não estou dizendo que você tem carta branca para o pecado, porque quando você recebe o perdão da dívida, você não tem carta branca para fazer mais dívida. Não é isso. Você está recebendo o perdão da dívida que você já tem. Cuidado para não fazer outras. Cuidado para não contrair outras. Cuidado para não se embananar de novo. Cuidado para não estar escravo do pecado de novo. Eu sei de onde meu Deus me resgatou. E eu tenho muita noção de onde eu poderia parar, se o braço estendido do meu Senhor e Salvador não fosse me buscar para me resgatar. Hoje é bom estar aqui na igreja, e de terno, gravata, sentado, a irmã arrumada, os irmãos todos cheirosos. Ai, que alegria, que maravilha. Mas se o Senhor não tivesse resgatado você, você sabe onde você estaria? Você sabe. Você sabe que lugares você iria frequentar. Você sabe onde você estaria. Você estaria preso, escravizado pelo pecado. Você estaria preso. Você estava como um escravo de Satanás, como se leva um cãozinho pela coleira para onde se quer, quando se tem autoridade sobre ele, quando se ganha a confiança dele. Você sabe aonde você estaria? Mas a gratidão de Deus, melhor, do meu coração, vem quando eu percebo, eu tenho convicção, eu tenho consciência de onde eu estaria, mas eu preferi voltar ou estar nos braços daquele que é perdoador de dívidas que o pecado faz, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que você não precisa se preocupar, onde é que eu ia estar? Não se preocupe com isso não. Foque aonde Deus te colocou hoje, onde você está hoje, nos caminhos, nos átrios do Senhor. Colossenses capítulo de número 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que ele, Jesus, rasgou a cédula da dívida que existia e cravou esta cédula na cruz do Calvário. Jesus rasgou a dívida, a cédula que representava o sangue dele, nos fez alcançar o perdão para a glória do seu nome. Eu fui alcançado pelo amor de Jesus. Eu fui alcançado pelo amor maravilhoso do Senhor. Eu fui alcançado pela graça maravilhosa que o homem natural não pode compreender. Mas aquele que se aproxima, confessa, pede perdão, tem consciência de que não pode pagar a sua própria dívida gerada pelo seu próprio pecado. Mas Paulo nos faz lembrar, ele rasgou a cédula que existia. E ele pega essa cédula rasgada, da forma como a própria carne dele foi rasgada, dilacerada por nossos pecados. Essa cédula rasgada se torna
símbolo de vitória. Porque apesar da cruz de Cristo ter causado vergonha e dor a ele, para nós ela não trouxe vergonha e nem dor. A cruz nos trouxe alegria. A cruz nos trouxe vitória. A cruz que pregou Jesus é a mesma cruz que me trouxe libertação, liberdade. E o sangue dele que foi derramado, que tirou a própria vida dele, é o mesmo sangue que me purifica dos meus pecados e me dá uma nova vida em Jesus. Uma grande dívida recebe um grande perdão. Eu preciso encerrar. Mas esse homem poderia sair da presença desse rei tranquilo, feliz, alegre. Mas não parece que foi isso que aconteceu. Na hora que ele sai, ele vê um dos conservos dele. Lembre-se que a dívida dele beirava os 4 bilhões de reais, 800 milhões de dólares, 10 mil talentos. Essa foi a dívida que ele não renegociou. Ele não parcelou. Ele recebeu o perdão. Você não pode pagar? Não posso. Eu vou te perdoar. O versículo 29 nos mostra um grande erro. Então, seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogou-lhe. O versículo 28 nos fala que este devia 100 dinheiros, 100 denários. Um denário era o trabalho braçal de um dia, de uma diária de um pedreiro, de um agricultor. 100 dinheiros. Se fôssemos comparar a dívida deles dois, um devia 4 bilhões de reais e o outro devia 300 reais. O que recebeu perdão de 4 bilhões de reais não quer perdoar quem deve a ele 300 reais. Um grande erro. E é um grande erro porque acontece também conosco. Quando nós não queremos perdoar quem a gente sabe que falou mal de nós. Quando a gente quer pagar na mesma moeda, eu vou falar mal também dessa miserável, né? Dessa desgraçada, que é sem graça, né? Não é desgraça como o pessoal xinga por aí, né? Eu quero é que morra. Quando nós perdoamos, melhor, quando não perdoamos, quem fala mal dos nossos filhos, quem fala mal do seu pai, quem puxa o seu tapete no teu trabalho, quem te engana, quem faz lá um negócio lá e diz que vai dar certo e o negócio não dá certo, o carro é bom, aí quando tu está andando o carro não é bom, o carro é muito ruim, o motor é para bater, e você quer que essa pessoa morra por aquilo que ela fez. Eu não estou dizendo que eu quero pegar prejuízo financeiro nenhum. Não quero. Eu não tenho condições financeiras para isso. Mas essa é a parábola do servo mau. Que quando eu não me inclino para perdoar, eu também estou praticando maldade. Por quê? Porque assim como você pede perdão a Deus, para que Ele perdoe os teus pecados, na mesma medida, Deus quer que você perdoe quem falha com você. E eu não estou aqui para massagear seu ego. Eu não sou palhaço de plateia de circo. Eu prego a palavra de Deus, o meu compromisso é com ela. E esse evangelho meramente triunfalista, que os teus inimigos serão destruídos, ele é evangelho, deveria ser pregado lá na lei, onde era unha por unha e dente por dente. Em nossos dias, atingidos pela cruz de Cristo,
ao invés de desejar que teus inimigos morram, você aprende com Cristo que você quer que eles estejam vivos. Não é para ver tua vitória, não é para ver tu grande, é para ver Cristo Jesus como Salvador e perdoador de pecados. Eu não vou falar de tipos de pecado, quem sou eu? Mas não importa que pecado aconteceu, cometido por você ou por alguém, ou que ofensa você recebeu no seu coração, ou que tipo de lixo emocional que alguém pode ter te causado. Não importa. Quando você não quer perdoar, você está agindo como esse homem. Não estou dizendo que há uma facilidade para se perdoar. Não estou dizendo isso. E sim, existem casos que são necessários terapias, aconselhamentos pastorais, atendimento, conversa, oração. Porque afinal de contas é uma falha, afinal de contas é uma ofensa. Cada pessoa tem a sua própria estrutura para viver uma situação traumática. Cada pessoa tem sua própria estrutura. Mas espiritualmente falando, eu tenho que estar inclinado ao perdão. E aqui eu posso desassociar o espiritual do psicológico e do físico. Espiritualmente, eu tenho que perdoar. Psicologicamente, eu preciso da ajuda de Deus para perdoar. O que você não pode permitir é que o teu coração esteja pesado pela amargura, pelo sofrimento, pela dor, pela mentira, pelo calote, pela empresa que quebrou. E cada um de nós tem uma própria realidade. Cada um de nós tem uma história em particular. E a única coisa que Deus quer de você é que, assim como Ele te perdoou, você também perdoe. O rei ficou sabendo do que estava acontecendo. No versículo 34, nós temos o último grande, né? Que é a grande sentença. Quando ele diz: indignado seu senhor o entregou aos algozes, até que pagasse tudo o que devia. E como essa é uma parábola que tem um fundamento espiritual, essa dívida nunca foi paga, e aquele homem permaneceu preso eternamente. E uma verdade sobre isso: o pecado mata espiritualmente primeiro, fisicamente depois. Não importa se espiritualmente ou fisicamente, o pecado vai trazer consequências. E nós vamos viver as consequências dessa escolha e dessa decisão. O pecado sim vai deixar marcas e vai deixar alguns presos eternamente, como diz a palavra. Sim, quem não receber o perdão dos seus pecados, quem não for até o próprio Cristo para pedir a Ele que perdoe a sua própria dívida, estará preso eternamente por conta de seus próprios pecados. Isso é um evangelho que não dá para ser alterado, que não dá para mentir. Não. O evangelho de verdade é aquele que não oculta a minha responsabilidade diante dos meus desafios. São meus desafios, são meus inclusive, mas eu tenho a ajuda do Espírito Santo para vencê-los. Uma grande dívida, um grande perdão. Não podemos esquecer que temos um grande Senhor. E o que eu já falei, não me interessa o que você fez e nem o que você faz. Mas o Senhor Deus tem poder para te perdoar os teus pecados. Você tem uma alma, está na Bíblia. Você vai prestar conta dessa alma. E por essa alma você tem vida eterna ou morte eterna.